Você é selecionado para uma sala de jovens prodígios e descobre que na realidade se trata de uma espécie de competição, para ser mais exato, sobre o quanto você consegue manipular os demais alunos da escola para sair ileso depois de cometer um crime. E a principal causa disso é um ursinho fofinho e sádico de caráter duvidoso que comanda toda a escola como seu diretor. Porém, o que não te contaram é que esse é um jogo criado para não ter vencedores. Bem-vindo a Danganronpa. Danganronpa é um tipo específico de obra que te coloca para pensar sobre determinados eventos que criam um tipo de desconfiança sobre praticamente todos os personagens. Nesse universo, existe uma escola especial, não simplesmente uma escola que concentra uma variedade de pessoas inteligentes. Ela seria a escola, onde a elite da elite estaria matriculada, os mais inteligentes dentre os mais inteligentes. E aí, temos os nossos estudantes, conhecidos como Ultimates por causa de suas habilidades excepcionais. E a informação que temos no início é que eles foram trancados na escola por esse urso de caráter duvidoso e para escapar, eles devem cometer um assassinato perfeito, o que desencadeará em uma investigação e um julgamento. Só para constar, essa parte do julgamento só foi revelada após a primeira morte. Antes dela, eles tinham informação que era necessário apenas matar o seu colega para sair da escola. Assim, nas palavras do anime, se graduando. E isso é bem simples de entender. Se o assassino for descoberto pelos outros, ele será executado. E o jogo continua com os alunos restantes. Mas, se algum deles conseguir enganar os outros estudantes, ele será libertado enquanto os demais sofrem as consequências, que pelo contexto atual da história você já deve imaginar quais seriam essas consequências aí. A história se desenrola muito rápido pelo fato de não ter muitos episódios e também por causa de alguns dos personagens que são muito inteligentes e talentosos, chegando a conclusões difíceis de ser observadas muito facilmente. Mas isso faz bastante sentido na história, pois todas as informações já estavam lá e por isso é uma obra que recompensa bastante aqueles que as veem por uma segunda ou terceira vez. Na história são apresentadas duas opções: tentar se arriscar tirando a vida de algum dos alunos ou ficar vivendo ali baseado na palavra de um ursinho não muito confiável que diz que eles terão mantimento suficiente para viverem ali, caso não queiram cometer esse ato. Assim, coisas como portas e janelas estão completamente trancadas, o que faz com que não fiquemos ansiosos somente em saber como eles sairão da escola e as próximas possíveis vítimas e culpadas, mas também por não saber o que tem do lado de fora. Sabe aquela sensação que temos quando assistimos The Promised Neverland? É mais ou menos parecido. Não se sabe a primeira temporada inteira sobre o que aconteceu no mundo e aonde fica essa escola. Essas informações são bem guardadas e você chega ali bem no finalzinho da temporada, a uma conclusão de fato. Porque pensa o seguinte, é meio estranho você imaginar que crianças estão presas com um urso homicida e não se teve nenhuma comoção do outro lado para tirá-las. Ainda mais você pensando que não são crianças normais, são a nata das crianças mais inteligentes daquele momento no mundo. E como as únicas imagens que você tem são de dentro da escola, é como se o universo que existisse no anime se resumisse somente aquilo ali, permitindo você a uma dezena de conjecturas sobre o que está acontecendo do lado de fora ali no mundo, né? Na história, acompanhamos Naeg, que acaba de entrar nesse lugar coberto de prodígios que sempre sonhou, e cada um com um talento em específico, afinal, são prodígios em alguma atividade. Nosso protagonista, por exemplo, tem a sorte. E como ele ganhou esse título? Bem, como já expliquei antes, essa era uma escola de alunos extremamente talentosos, e normalmente só entra a nata da sociedade. Mas de tempos em tempos, a escola sorteava algumas vagas. Geralmente aquele que ganhava o sorteio entrava como ultimate sortudo. Isso é meio estranho para ser um talento, mas é basicamente o talento do cara, ser sortudo. Não que os outros alunos também tenham talentos que façam algum sentido. Adivinha, monitor, herdeiro chato pra caramba. Mas apesar de serem questionáveis, a maioria deles pelo menos fazem sentido no decorrer da história. E falando em assuntos questionáveis, podem aparecer alguns spoilers daqui pra frente.
Enfim, nosso Naeg acorda em uma sala de aula que está com suas janelas completamente lacradas, vai até o refeitório e ele conhece os demais alunos que estão presos e que têm personalidades distintas, dos mais chatos e inúteis até os mais interessantes e inteligentes. No início, parece uma brincadeira sem graça. Monokuma chega de uma forma bem estranha e explica de uma forma dúbia a respeito da escola e das principais regras que incluem informações como os horários do lugar, como utilizar os dormitórios e os andares da escola, e principalmente como viver e sair de lá. E se porventura você não obedecer essas regras, poderá sair da escola de uma maneira diferente. E antes que você pergunte, recorrer à violência contra o urso não está entre as opções. E aqui vou falar somente de 6 personagens, porque apesar de ser uma obra muito boa, ela tem mais personagens chatos do que legais. Começando por Makoto Naeg, Ultimate da Sorte. É uma pessoa gentil e se mostrou ter um raciocínio bem rápido. Também é conhecido como Ultimate Esperança por ter basicamente vencido um jogo contra a Ultimate Desespero, que em teoria não se dava para vencer. Ele é bondoso e tenta sempre pensar no melhor do grupo, e por isso acaba sendo muito respeitado entre a maioria dos integrantes. Kyoko Kirigiri, Ultimate Detetive, tem uma personalidade meio fria, apesar de se importar com alguns dos integrantes do grupo. Provavelmente a segunda mais inteligente e lógica, perdendo nesse quesito apenas para a última personagem que vamos ver. No geral, assim como Naeg, ela tem um raciocínio bem rápido e é bastante observadora, quase sempre revezando com alguns alunos entre os argumentos para se chegar à solução em cada um dos julgamentos. Celeste Landenberg, Ultimate Apostadora. No início, ela era a que mais se mostrava pronta a viver ali. Diferente dos outros, ela parecia conformada e não demonstrava emoção alguma. Porém, Celeste é fria e manipuladora. Como seu título diz, é uma exímia jogadora, conseguindo resultados positivos em jogos de azar e estratégia. Tudo para ela não passa de um jogo, e assim está disposta a utilizar de qualquer pessoa como peões em xadrez para alcançar os seus objetivos. Ela, assim como Byakuya, Kyoko e Naeg, parece ter uma inteligência acima dos demais alunos. Esses 4 são aqueles que geralmente começam as discussões no julgamento e encontram as soluções. Byakuya Togami, Ultimate Herdeiro. E por mais idiota que possa parecer, é isso mesmo. O talento do cara é ser filho do Elon Musk do universo. A boa e velha meritocracia que a gente conhece, né? O personagem é extremamente frio e desdenhoso com os demais alunos, além de individualista e tem aquela aura de inteligente. Mas basta só analisar um pouco os 3 primeiros da lista que você vai ver que no caso dele é só uma aura mesmo. Toko Fukawa, a Ultimate Bibliotecária. Ela é tímida e seu título vem por causa de sua habilidade na escrita, mas ela está aqui por causa de sua outra personalidade, Genocide Jack, Ultimate Assassina, um alívio cômico da história e é a principal figura de um dos melhores julgamentos da série. E por último, Monokuma, ou seria melhor, Enoshima Junko, a mais inteligente figura da obra, extremamente sádica, inclusive aquela que está por trás de todos os acontecimentos, não só na escola, como também no mundo inteiro. E acredite, se naquela escola está um caos, no mundo lá fora está muito pior. Tanto que descobrimos que quem os prenderam naquela escola, para início de conversa, foram eles mesmos, e fizeram aquilo como proteção do que estava acontecendo no planeta inteiro. O título inicial de Junko é Ultimate Fashionista, por ter boas características físicas e ser modelo. Porém, mais pra frente, descobrimos que ela é Ultimate Despair, ou Ultimate Desespero, e tal qual ela não só procurou como conseguiu atrair o desespero para o mundo inteiro, mas isso só vamos ver nas próximas temporadas. Agora, voltando à história depois da apresentação dos nossos personagens, de início, todos concordam em procurar outras formas de sair de lá, mas após a conclusão de que não teria como sair, o lugar estava completamente trancado, a dúvida começa a pairar no ambiente, pois a qualquer momento uma morte poderia acontecer. E para isso ser evitado, seria criada uma regra entre os próprios alunos de não saírem do quarto até certo horário da noite. Então o plano era simples, ficar vivendo ali tranquilamente e procurando formas de sair, uma possível brecha daquele lugar. Mas certamente nessa altura você já percebeu que só temos uma opção aqui. Sabe aquela coisa de livre-arbítrio? Em Danganronpa funciona da mesma maneira. Te dão 2 opções, mas na realidade você só tem uma, que é, digamos, diminuir a quantidade de pessoas dentro daquela escola. E se você se nega a fazer isso, nosso ursinho te dará motivos cada vez mais convincentes de que essa é a única maneira.
como no caso de Celestia, que foi oferecido uma quantidade irreal de dinheiro para quem se graduasse. Resumindo, o ursinho conhecia praticamente tudo sobre os alunos, inclusive seus pontos fracos e seus maiores desejos, além de ter uma traidora incluída na equipe como plano B. Ou seja, mesmo se existisse aquela pequena probabilidade dos alunos resistirem veementemente às abordagens do urso, nossa invasora iria fazer com que eles entrassem no jogo de um jeito ou de outro. Então, para surpresa de ninguém, aquilo acontece. E não poderia ser com uma melhor personagem. Ainda bem que acabou com o que seria aquela história de príncipezinho protetor de madame já nos primeiros episódios. Como disse, apesar de ser uma história boa, tem muitos personagens ruins que você só quer que morram logo para que a história se desenrole. Pois a melhor parte está justamente em seus julgamentos, que ocorrem sempre quando algum aluno vai de vaso. E por falar nos julgamentos, eles são sempre muito interessantes. Você assiste aqueles julgamentos meio que fazendo ali suas próprias conclusões sobre aquilo que ocorreu e tentando pescar uma ou outra informação para ver se consegue achar o culpado antes mesmo dele ser anunciado. Só que é bem difícil, apesar de as informações estarem ali sempre no anime e fazerem sentido, eu pelo menos errei praticamente todos. Sem falar também no Monokuma, é um ótimo vilão. Ele consegue equilibrar bem o sadismo com a fofura. Ora se mostra um carrasco e ora te dá informações pertinentes, parecendo às vezes até ajudar os alunos, criando meio que um clima de falsa paz, sabe? Embora as dicas de Monokuma sejam mais para acelerar um pouco a narrativa, ela acaba funcionando bem para a história em geral. Fica meio que aquele negócio de guerra fria entre os alunos e o urso, sabe? Aos poucos, cada um dos talentos dos alunos vão se revelando importantes para a trama. E sim, a sorte é um deles. Por mais que seja estranho, o anime reforça muito o quanto a sorte esquisita de Naeg o manteve vivo em toda a temporada. No começo ele parece realmente um cara sem sorte, que foi colocado como prodígio por algum erro do sistema. Sua porta trava, as coisas para ele parecem ser um pouco mais difíceis, mas com o passar do tempo vemos que a sorte dele é muito poderosa. Inclusive temos esse resultado através de uma comparação direta com outro aluno, também o teammate sortudo, mas com uma sorte que funciona de um modo diferente. Seu nome é Nagito. Pensa o seguinte, Naeg e Nagito têm a sorte como talento, e se ambos jogassem na loteria, Nagito venceria, sem dúvida nenhuma. Mas como? Afinal, os dois são sortudos, por que um venceria o outro? Você pode pensar que a sorte de Nagito então é mais poderosa, certo? Mas na realidade não. Pensa que ao sair da loteria depois de pegar o seu prêmio, o mesmo sofresse um acidente com um carro desgovernado. Nesse caso, o mais sortudo seria aquele que perdeu, e por isso nem se deu ao trabalho de ir na loteria. É como se a sorte dele funcionasse mais a longo prazo. Isso já foi desvendado pela própria Junko há um tempo atrás, em algumas temporadas mais pra frente. É meio estranho, mas se você assistir as outras temporadas, você vai entender o que eu quis dizer nessa conexão. E nessas situações, nós vemos como Naeg ele é a chave para desvendar esses mistérios sobre tudo que engloba aquela escola. A Junko ela meio que tinha um controle sobre muitos dos talentos dos alunos, por mais excelentes que eles fossem. O único que fugia um pouco do controle era justamente o Naeg com a sua sorte imprevisível. A cada episódio, vamos descobrindo novos lugares. É mesmo, como falei, após cada morte, um andar novo é liberado para os que ficaram. Assim, o espaço de pesquisa dos alunos aumentam a cada julgamento, até que toda a escola seja liberada. Tudo aqui funciona como fases de um jogo, onde temos mini arcos que, quando são solucionados, liberam informações novas, e ao mesmo tempo que temos mais respostas, mais perguntas aparecem. Questões sobre a memória dos alunos, que por algum motivo foi apagada em algum momento, o Monokuma, a possibilidade de infiltrado, o que há no mundo lá fora. Isso vão surgindo aos poucos através de pequenas provas em todo o ambiente escolar. Nos apegamos a alguns personagens ao mesmo tempo que nos preparamos para perdê-lo a qualquer momento. Afinal, se tudo desse certo, só um iria vencer. Isso se o jogo tivesse algum vencedor. O que nunca foi de fato a proposta de seu criador, uma sádica e desesperada figura por trás de Monokuma. Por causa desses eventos, envolvendo julgamentos e desafios, a morte é sempre marcante, e nos acostumamos a olhar todos com uma certa suspeita e aquele ar de desconfiança em todos os episódios. Por ser baseado diretamente em um jogo, a obra incorporou as características do game, e você parece estar jogando um jogo de suspense por causa dos desafios que Danganronpa tem. Ele te dá tempo suficiente para que você tire suas conclusões antes de te mostrar de fato o que aconteceu. Sabe,
Aqueles jogos meio que automáticos que estão sendo criados, onde seu personagem anda, luta, farma, é quase da mesma forma. Só que melhor, sem ter que ficar apertando a tela para passar os diálogos. Ela te obriga a prestar atenção em cada pedaço e cada frase dita, cada coisinha minúscula, cada mínimo de roupa, pois tudo se liga com o desfecho final. Junko é uma vilã perfeita na minha visão. Ela é extremamente inteligente e só quer ver o circo pegar fogo, sem aquela modinha de algo maior por trás. Ela tem um papel importante em tudo que engloba a obra, mas isso só vai ser explicado amplamente nas outras temporadas. O desenho, basicamente, ele é bom bastante para te deixar imerso no enredo, que é o que importa. Cada morte dos culpados tem um tema específico, e a obra adora utilizar de alto contraste e um estilo de animação nesses momentos, para passar a sensação de psicodelia, além também da presença de grafismos e tipografias que são característicos dos games que levam o mesmo nome, e que não são muito comuns em obras de animes, e que ficaram muito interessantes e se aproximaram àquela sensação que você tem no jogo mesmo, principalmente na hora dos julgamentos. Ela mistura bem elementos mais sérios com características mais lúdicas, nos fazendo esquecer por alguns momentos o lado sombrio que seria uma história com esses acontecimentos. A primeira temporada é incrível, e as próximas, que eu achei que não conseguiriam acompanhar a qualidade da primeira, também me surpreenderam positivamente. Inclusive com um modo bastante peculiar de intersecção entre a terceira e a segunda temporada. O negócio é diferente e enigmático até na hora de assisti-lo, mas hoje ficaremos só com a primeira temporada mesmo. Te vejo na próxima.